Na aula de hoje a gente vai falar sobre o teorema do valor médio e também sobre a regra de L'Hopital. Então eu vou separar essa aula em 2 vídeos, tá? Cada vídeo com um tópico diferente. Então vamos começar com o teorema do valor médio. Então, pra gente falar do teorema do valor médio, né, antes da gente falar do teorema do valor médio, é interessante a gente ver o teorema de Rowley. Ele diz o seguinte: seja f uma função contínua, né? Perdão, vou botar aqui, que satisfaça eu vou separar em 2 condições. Condição A: f é contínuo no intervalo AB, fechado, tá? Então, intervalo fechado AB. E a outra condição: f é derivável no intervalo aberto, né? Porque quando a gente tá falando de derivável é sempre intervalo aberto, a gente já viu isso. Então, AB. E uma terceira condição, que é f de A é igual a f de B. Com essas hipóteses, tá? Satisfazendo essas hipóteses, essas 3 condições, a gente garante que, então, existe C pertencente a AB, tá? Nota que AB é aberto, tal que F' de C é igual a 0. Certo? Então, qual é, né, a ideia desse teorema? A ideia desse teorema é bem simples, tá? De entender geometricamente. Pode tentar colocar aqui, ó. Se eu tenho continuidade, né? Que eu vou botar A e B. Uma das minhas hipóteses, né, que é a condição C, é que f de A é igual a f de B. Então, aqui eu tenho f de A tem que ser igual ao f de B. Esses 2 pontinhos aqui. Se eu tenho continuidade, né, o que vai acontecer? Ou essa função ela é constante, certo? E aí, nesse caso, todo mundo aqui no meio tem derivada igual a 0, né? Qualquer ponto que eu pegar vai ter derivada zero. Porque função constante, a derivada é 0. Ou então, se eu subir, né, eu vou ter que descer de novo. Ou seja, aqui eu vou ter um máximo aqui em algum lugar entre A e B. E esse máximo vai ter derivada zero. Por que esse máximo vai ter derivada zero? Não poderia ter isso, por exemplo, porque, por hipótese, a minha função é derivável em AB. Então, não posso ter nenhum biquinho aqui, tá? Então, o meu máximo, que está aqui no meio, ele é derivável. E a gente sabe que se eu tenho um máximo, né, que está no intervalo aberto, ele vai ter derivada igual a 0, tá? Então, a ideia é essa. Se eu subir, eu vou ter que descer em algum momento. Ou então, não, se eu descer, eu vou ter que subir em algum momento. Porque eu sempre tenho que voltar para esse ponto aqui. Então, esses pontos de A e B não podem ser meu máximo e meu mínimo simultaneamente, tá? Pode ser que nem seja nenhum nem outro, né? Se eu tiver dessa maneira aqui, eu tenho 2 pontos aí onde a derivada é 0. Mas o meu teorema garante que pelo menos um ponto entre A e B tem derivada igual a 0, tá? Então, vou pegar esse ponto aqui. Esse é o meu ponto C.
E a derivada aqui, a gente sabe que é um máximo, né? Uma função derivável, então a derivada é zero. Tá? A ideia geométrica, então, é bem simples. Agora a gente vai ver, então, né, o teorema principal da aula de hoje, que é o teorema do valor médio. Por que a gente viu o teorema de Rowley antes, né? Primeiro porque é um teorema bem interessante, tá? Às vezes é importante a gente usar só o teorema de Rowley mesmo. A gente consegue mostrar, né, uma equivalência ali entre um e outro. A gente vê que o teorema do valor médio, se a gente consegue usar ele para demonstrar o de Rowley e vice-versa, tá? Só que aqui eu não vou fazer demonstrações, é claro, eu acho que é inviável, não é muito necessário. Mas é interessante a gente ver o teorema de Rowley também, tá? E a gente vê ele porque ele é bem importante na demonstração do teorema do valor médio, tá? Acho que a gente nem vai fazer aqui no momento. Tá? Então, o teorema do valor médio, ele diz o seguinte. E perceba aqui, ó, então seja f uma função que satisfaz então a f é contínua no intervalo aberto, perdão, no intervalo fechado. Continuidade é sempre preciso que seja um intervalo fechado, tá? AB. E f é derivável no intervalo aberto, né? Porque derivável a gente não pode falar dos extremos. AB. Ok? Perceba que as condições, né? As hipóteses do teorema do valor médio são bem parecidas com o teorema de Rowley. A única hipótese que eu retirei aqui foi que o meu f de A é igual a f de B, tá? E aí o teorema do valor médio diz o seguinte, se f é contínua, né, no fechado AB e derivável no aberto AB, então existe C, novamente, né, pertencente a AB aberto, tal que a derivada, vou colocar aqui embaixo, f' de C é igual a f de B menos f de A sobre B menos A, tá? Ou, tá? Ou, equivalentemente, f de C, perdão, de C, vezes B menos A, igual a f de B menos f de A. Aqui eu só passei o B menos A para o outro lado multiplicando, tá? E percebam que esse B menos A não tem nenhum problema, porque ele não é negativo, tá? Ele não tem como ser negativo, meu B é sempre diferente de A, tá? Porque eu tô falando aqui de um intervalo, então meu B tem que ser diferente de A, senão eu teria um ponto só, tá? Então, B menos A é diferente de zero, não tem nenhum problema o meu denominador aqui, tá? E esse aí é o teorema do valor médio, tá? Usando o teorema do valor médio, né, com as condições do teorema do valor médio, a gente consegue mostrar direto de Rowley, se a gente perceber, ó, porque se f de A é igual a f de B, né, que é a terceira condição de Rowley, esse f' de C aqui vai ser o quê? Zero. F de B menos f de A, se f de B é igual a f de A, f de B menos f de A é zero. Então, a gente já tem aí o teorema de Rowley, né, direto do teorema do valor médio, tá? Mas a demonstração é o contrário, a gente usa o teorema de Rowley para
provar esse teorema do valor médio, mas aqui a gente não vai ver essa demonstração, não. Até porque eu não acho que é interessante pra gente. Então, geometricamente, né, o que o teorema do valor médio está dizendo? É interessante a gente tentar entender o que significa isso geometricamente. Então, se eu tenho aqui, né, A, B, tá? Uma função qualquer aqui. Então, primeiro é interessante a gente saber o que é f de b menos f de a sobre b menos a. Isso aqui, tá, gente, é exatamente o coeficiente angular dessa reta aqui. Vou colocar de amarelo. A reta que liga os pontos f de a e f de b. A, f de a e b, f de b, tá? Esses dois pontos aqui. F de b menos f de a sobre b menos a é a inclinação dessa reta, tá? E o que é a derivada, né? A derivada é a inclinação da reta tangente a um ponto. Então, o que eu tô dizendo, né? Pelo teorema do valor médio, eu tô dizendo que alguma reta tangente aqui a algum ponto, algum desses pontos aqui do meio, entre A e B, a inclinação da reta tangente vai ser a mesma inclinação dessa reta aqui. Aqui a gente consegue ver, ó, que seria esse ponto aqui. Poderia considerar esse ponto aqui, né? A reta tangente tem a mesma inclinação. Se você ver que são retas paralelas, tá? Geometricamente, é isso que eu tô dizendo. Que existe algum ponto ali no meio, que a inclinação da reta ali tangente, aquele ponto, é a mesma inclinação da reta tangente que liga os pontos A, F de A e B, F de B. Tudo bem? Ah, mas por que a gente estuda o teorema do valor médio, né? O que isso pode me ajudar, tá? Isso me ajuda a entender um pouquinho o comportamento da função, tá? Algumas vezes. Porque a gente vai ver alguns probleminhas, né, mais pra frente, que, claro que eu não sei exatamente como é a minha função, mas às vezes eu consigo limitar ela, né? Se eu sei, por exemplo, que a minha derivada, né, eu conheço os pontos f de A, f de B, ou eu conheço a minha derivada, né, sempre, eu consigo mais ou menos saber como é a minha função, como ela está se comportando, se ela é limitada em algum intervalo, né? A gente já vê alguns probleminhas diretos onde a gente usa o teorema do valor médio, porque eu sei que assim, né, fica meio tipo, pra que eu vou usar isso? Mas a gente usa isso sim, tá? Existem alguns probleminhas que isso aqui vai ser bem útil. A gente vai ver mais na frente. Mas antes vamos ilustrar isso aqui de uma maneira bem direta, né? Então vamos pegar um exemplo bem direto aqui. Então, se eu tenho, por exemplo, né, seja f de x igual a x ao cubo menos x. A igual a 0 e b igual a 2. O que o teorema do valor médio me diz, né? Primeiramente, eu preciso saber se eu posso usar o teorema do valor médio, né? Para eu usar o teorema do valor médio, o que eu preciso? Que a minha função seja contínua nesse intervalo fechado, né, 0, 2, e seja derivável no intervalo aberto, 0, 2. Minha função aqui é um polinômio. O polinômio a gente sabe que é contínuo e derivável, né, em qualquer intervalo, tá? Então, eu posso usar o teorema do valor médio. E o que ele me diz, né? Ele me diz que f' de C para algum C, tá? Vou botar assim. Existe C pertencente 0,2, tal que f' de C é igual f de
f de 2 menos f de 0 sobre 2 menos 0. Só que a gente sabe, né, quem é f de 2, quem é f de 0, quem é f' de c, certo? A gente consegue até achar quem é esse c aqui. Então, vamos lá. Quem é f de 2? Então, f de 2 vai ser 2 ao cubo menos 2. 2 ao cubo é 8. 8 menos 2, 6. F de 0 é 0, né? Porque 0 ao cubo menos 0, 0. E aqui eu tenho 2. Então, eu tenho 6 dividido por 2, que é 3. Ou seja, existe algum c que f' de c é igual a 3. Que c é esse, né? Calma aí, eu sei derivar essa função também. Eu sei quem é f' de c. Então, f' de x é 3x² menos 1. Logo, f' de c é igual a 3c² menos 1. Ou seja, ao mesmo tempo eu tenho f' de c igual a 3c² menos 1 e f' de c igual a 3. Eu tenho, então, né, c² aqui, c² igual, aí 3 mais 1 vai ser 4, vou dividir por 3, tá? Peguei esse 1 aqui, passei pra cá somando, aí vai ficar 3 mais 1. Peguei esse 3 que tá multiplicando c, passei pra lá dividindo. Não sei se tá parecendo um é. Então, c² igual a 4 sobre 3, ou seja, quem é c? C é igual a raiz de 4 sobre 3, né? Que a raiz de 4 a gente sabe que é 2, raiz de 3 é um número irracional, então vai ficar raiz de 3 mesmo, tá? O meu C, então, é exatamente esse aqui, tá bom? Que tá aqui, né, entre 0 e 2. Por quê? Porque esse número aqui é um número positivo, então ele é maior que 0, e ele é menor que 2, né? Eu tenho 2 dividido por alguma coisa, então é menor do que 2, tá? Então, um exemplo bem direto, né, do meu teorema do valor médio. Outro exemplinho também, vou chamar esse aqui de 1. Que a gente usa o teorema do valor médio. Então, suponha que f de 0 é igual a menos 3. E f' de x é menor ou igual a 5. Para todos os valores, tá? De x. Então, é o que eu falei, às vezes a gente consegue limitar a minha função f', né? A minha derivada. Então, quão grande f de 2 pode ser? Claro que aqui, né, como eu estou usando o teorema do valor médio, vou até botar aqui entre parênteses, né? Supondo f contínua e derivável. Tá? Então, como eu disse, às vezes a gente consegue limitar a minha função f' e eu conheço a imagem de algum ponto. E eu consigo, dessa maneira, também limitar algum outro ponto. Por quê? Né? Quão grande f2 pode ser? Usando o teorema do valor médio, o que eu sei? Eu sei que f de 2 menos f de 0 sobre 2 menos 0 é igual a f' de c para algum c. Né? Algum c que está entre 0 e 2. F de 0 eu sei que é menos 3. Então, eu tenho f de 2. Aí, olha só, cuidado, tá? Eu tenho menos f de 0. Como f de 0 é menos 3, vai ficar menos de menos 3, que vai ficar mais 3, tá? Sobre 2
igual a F' de C. Só que, novamente, C é um ponto, e eu falei que F' de X, para todos os X, né, é menor do que 5. Então, esse F' de C em particular também tem que ser menor ou igual a 5. Então, eu tenho f de 2 mais 3 dividido por 2 menor ou igual a 5. Vou passar o 2 para o outro lado. Eu vou ficar com f de 2 mais 3. Posso passar sem mudar a desigualdade, porque 2 é positivo, tá, gente? Menor ou igual a 10. O que vai me dar f de 2. Vou botar aqui embaixo. Vou botar aqui. Menor ou igual a 10 menos 3, que vai dar 7, tá? Então, eu sei que o máximo de f de 2 é 7. Então, o maior que ele pode ser é 7, né? A pergunta é quão grande f de 2 pode ser? O quão grande que ele pode ser é 7. É o máximo que pode, porque ele é sempre menor ou igual a 7, ok? Então, esses são aí probleminhas que a gente consegue resolver usando o teorema do valor médio. Usando o teorema do valor médio, a gente também consegue mostrar, né, um outro teorema que a gente até falou sobre ele numa aula de dúvidas, e alguém perguntou, se não me engano, que diz o seguinte: se f' de x, primeiro, né, seja f contínua e derivável, porque a gente só pode usar o teorema do valor médio se ela for contínua e derivável. Se f' de x é igual a 0 para todo x, em algum intervalo, né, AB, então, f é constante. Nesse intervalo, né? Intervalo aberto, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa sobre intervalos, né? É interessante a gente ver por que esse teorema aqui funciona. Eu tenho um intervalo aqui aberto, AB. Eu quero mostrar que a minha f aqui dentro é constante. Ou seja, para quaisquer dois pontos que eu pegar aqui, f de x, vou pegar x e y qualquer aqui. Então, vou pegar aqui x e aqui y. F de x tem que ser igual a f de y, né? Peguei x e y qualquer e eu tenho que mostrar que a imagem dos dois são iguais. Isso prova que minha função é constante, né? Ou seja, eu peguei qualquer um e é sempre igual, então é constante. O que eu vou fazer? Se a minha função é derivável no aberto AB, em particular, ela é derivável, ela é contínua no aberto AB. Se ela é contínua no aberto AB, né? Ela é contínua nesse fechado aqui dentro. Porque ela é contínua no aberto, esse fechado está dentro do meu aberto, então ela é contínua aqui dentro. Ou seja, a minha função é contínua, f é contínua, no fechado xy, e derivável no aberto xy, né? Porque se ela é derivável no intervalo maior, com certeza ela é derivável no menor. Então, posso usar o teorema do valor médio. Então, usando o teorema do valor médio, a gente às vezes escreve TVM, tá? O que eu tenho? Eu tenho que f de x menos f... Vou botar f de y aqui, né? Porque eu tô supondo y maior do que x. Então, f de y menos f de x sobre y menos x é igual a f' de c para algum c aqui no meio, entre x e y.
particular, se o C está entre x e y, está entre A e B. Então, se o C está entre A e B, eu sei que f' de C é zero, né? Por hipótese aqui, ó. Então, eu vou ter aqui que isso aqui é igual a zero. Como eu peguei x e y diferentes, né? O meu y menos x tem que ser diferente de zero, até porque senão isso não faria sentido. Então, para isso aqui ser zero, eu tenho que necessariamente ter f de b menos f, perdão, de b não, de x, de y, menos f de x igual a zero. O que me dá, né, o que eu queria, que f de y é igual a f de x, tá? Então, respondendo aí a pergunta de alguns, sempre que a gente tem que a derivada é igual a zero, né, para todos os pontos no intervalo, então sim, com certeza aquela função ali é uma função constante naquele intervalo pelo menos, tá? O teorema do valor médio ajuda a gente a mostrar isso, tá? E esse teorema também nos dá um corolário interessante, que é o seguinte: se f' de x é igual a g' de x, né, para todo x no intervalo, intervalo AB, né? Então, f difere de g apenas por uma constante. Ou seja, deixa eu botar aqui, constante, ou seja, f é igual a g mais uma constante, que eu vou chamar de k, tá? Por quê? O que eu tenho, né? Eu tenho que, se eu pegar a função f menos g e derivar, o que eu tenho? Derivada da diferença é a diferença das derivadas. Então, f' de x menos g' de x. Isso aqui é igual a zero, porque por hipótese... Deixa eu colocar isso aqui. Depois eu coloco. Porque por hipótese, né, f' de x é igual a g' de x. Então, isso aqui tem que ser igual a zero, né? Só que a gente acabou de ver que se uma função tem derivada zero, é porque ela é constante, né? Então, isso aqui me diz que a função f menos g, que tem derivada zero, é a constante, a função k. Ou seja, f é igual a g mais k. Tá? Deixa eu colocar as demonstrações de uma outra cor. Aqui também. Não ficar confuso, tá? Então, isso aí também é um corolário bem interessante que o teorema nos dá, né? Porque então a gente vê se duas funções, se as derivadas de duas funções são iguais, então essas funções são praticamente iguais. O que vai mudar elas é apenas uma constante, ou seja, eu tô só movendo ela, né? Transladando ela para cima ou para baixo, tá? Isso é bem interessante. Então, a partir do teorema do valor médio, a gente vai parar por aqui, tá? A gente vai fazer alguns exercícios daqui a pouco, né, na aula síncrona. E vamos começar a falar, então, da regra de L'Hopital no próximo vídeo.